Beatriz Lima olhava pela janela de seu jato particular. As nuvens abaixo pareciam algodão. Em sua mão não estava uma taça de champanhe, mas a foto desbotada de uma garota de 16 anos, uma garota que o mundo fez questão de esquecer. Ela sorriu, um sorriso frio, calculado. Há 12 anos, aquela garota na foto foi o centro de uma piada cruel. Hoje, Beatriz poderia comprar a cidade inteira que a humilhou e ainda sobraria troco para demolir o colégio onde tudo aconteceu. A vingança, ela pensava, não era um prato que se comia frio. Era um banquete que se servia em público, com talheres de ouro e para uma plateia selecionada. E o jantar estava prestes a começar. 12 anos atrás, em uma noite de junho que deveria ter sido mágica, Beatriz Santos estava parada diante do espelho do banheiro feminino do Colégio São Francisco, tentando se convencer de que estava bonita. Ela havia economizado cada centavo durante 6 meses inteiros, trabalhando como babá nos fins de semana e vendendo brigadeiros na escola, para comprar aquele vestido azul da cor do céu que viu na vitrine da loja do centro da cidade. O vestido não era dos mais caros, mas para uma garota de 16 anos, filha de uma faxineira e um porteiro, representava um sonho realizado. Ela havia perdido 5 quilos, fazendo dieta rigorosa, cortado o próprio cabelo, assistindo tutoriais no YouTube e até mesmo aprendido a se maquiar com vídeos gratuitos na internet. Tudo para estar perfeita naquela noite. Tudo para impressionar Ricardo Medeiros. Ricardo era tudo que Bia não era. Filho do empresário mais rico da cidade, dono de um sorriso que derretia corações e de uma confiança que só o dinheiro pode comprar. Ele tinha um carro importado aos 17 anos, usava roupas de marca que custavam mais que o salário mensal dos pais de Bia e tinha aquele jeito despreocupado de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Bia estava apaixonada por ele desde o primeiro ano do ensino médio. Não era apenas atração física, embora Ricardo fosse objetivamente bonito, com seus cabelos castanhos sempre perfeitamente arrumados e seus olhos verdes que pareciam brilhar quando ele sorria. Era mais que isso. Era a forma como ele falava sobre seus sonhos de expandir os negócios da família, como ele demonstrava conhecimento sobre assuntos que outros adolescentes nem imaginavam, como ele parecia ter o mundo inteiro nas mãos. Durante 2 anos, Bia observou Ricardo de longe. Ela sabia que ele gostava de café sem açúcar, que sua matéria favorita era a história, que ele jogava tênis todos os sábados no clube da cidade. Ela sabia que ele namorava Vanessa Carvalho, a garota mais popular da escola, filha do prefeito, dona de uma beleza clássica que parecia saída de uma revista de moda. Mas Vanessa e Ricardo haviam terminado na semana anterior ao baile. A notícia se espalhou pela escola como fogo em palha seca. Bia viu nisso uma oportunidade. Talvez, apenas talvez, ela tivesse uma chance. O baile de formatura estava acontecendo no salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade. As paredes eram cobertas por papel de parede dourado, lustres de cristal pendiam do teto alto, e o chão de mármore refletia as luzes coloridas que dançavam ao som da música. Era um cenário de conto de fadas, e Bia se sentia como Cinderela indo ao baile. Ela chegou sozinha. Seus pais estavam trabalhando em um evento particular naquela noite, mas não se importou. Ela tinha um plano. Havia ensaiado no espelho por semanas o que diria para Ricardo. Palavras simples, sinceras, vindas do coração. Ela se declararia. O pior que poderia acontecer seria ele dizer não e ela poderia seguir em frente sabendo que tentou. O salão estava lotado. Seus colegas de classe dançavam, riam, tiravam fotos, celebravam o fim de uma era e o início de outra. Bia procurou Ricardo com os olhos e o encontrou perto da mesa de bebidas, conversando com um grupo de amigos. Ele estava impecável em seu smoking preto, mais bonito do que nunca. Bia respirou fundo, ajeitou o vestido azul e caminhou em direção a ele.
Cada passo parecia uma eternidade. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no salão podiam ouvi-lo. Suas mãos suavam, mas ela as secou discretamente no vestido e continuou caminhando. Ricardo, ela disse quando chegou perto dele, sua voz saindo mais baixa do que havia planejado. Ele se virou e por um momento, apenas um momento, Bia viu algo em seus olhos que poderia ter sido interesse. Ou talvez fosse apenas sua imaginação desesperada. "Oi, Bia", ele disse. E o fato de ele saber seu nome fez o coração dela acelerar ainda mais. "Você está diferente hoje." "Obrigada", ela respondeu, interpretando o comentário como um elogio. "Ricardo, eu queria falar com você sobre uma coisa. É meio pessoal." Os amigos de Ricardo trocaram olhares e se afastaram discretamente, deixando-os sozinhos. Bia interpretou isso como um bom sinal. Ela não percebeu que Vanessa havia se aproximado por trás, segurando uma jarra de ponche de frutas vermelhas. "Eu sei que você e a Vanessa terminaram." Bia começou, as palavras saindo atropeladas pela ansiedade. "E eu sei que talvez isso seja loucura, mas eu gosto de você, Ricardo. Gosto muito. Há muito tempo." Ricardo sorriu. Mas não foi o sorriso gentil que Bia esperava. Foi um sorriso cruel, carregado de uma maldade que ela não conseguiu interpretar no momento. "Você gosta de mim?" Ele repetiu, sua voz alta o suficiente para que outros estudantes começassem a prestar atenção. "A Bia gosta de mim, pessoal!" Foi então que aconteceu. Vanessa, que havia se posicionado estrategicamente atrás de Bia, tropeçou. A jarra de ponche voou pelo ar em um arco perfeito e todo o líquido vermelho e pegajoso se derramou sobre Bia, da cabeça aos pés. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um segundo que pareceu uma hora, ninguém se moveu. Bia estava ali, parada, pingando ponche vermelho no chão de mármore da festa. Seu vestido azul agora manchado de vermelho, sua maquiagem escorrendo pelo rosto. Em volta dela, uma explosão de risadas. Toda a escola estava rindo dela, principalmente Ricardo e Vanessa, que não apenas riam, mas se vangloriavam do que tinham acabado de fazer com Bia. Ricardo foi o primeiro a rir. Uma gargalhada alta, cruel, que ecoou pelo salão inteiro. Ele apontou para Bia e gritou para que todos ouvissem: "Olhem só, a baleia encalhou." A frase se espalhou pelo salão como uma onda. "Baleia encalhada, baleia encalhada." Os estudantes riam, apontavam, alguns até tiravam fotos com seus celulares. Bia estava no centro de um círculo de humilhação, coberta de ponche, tremendo de vergonha e choque. Vanessa se aproximou fingindo preocupação. "Ai, meu Deus, Bia, foi sem querer, que desajeitada eu sou." Mas seus olhos brilhavam de satisfação. Ela se virou para Ricardo e sussurrou alto o suficiente para Bia ouvir. "Problema resolvido, amor. Agora podemos voltar." Bia correu. Correu através do salão, entre as risadas e os olhares de pena, seus sapatos escorregando no chão de mármore molhado pelo ponche que pingava de seu vestido. Ela correu para o banheiro feminino, se trancou na última cabine e desabou no chão frio de azulejo. As lágrimas vieram como uma enxurrada, lavando o ponche e a maquiagem de seu rosto. Ela chorou como nunca havia chorado antes, soluços profundos que pareciam rasgar sua alma. 6 meses de economia, semanas de preparação, anos de sonhos, tudo destruído em um momento de crueldade calculada. Foi então que ela ouviu vozes do lado de fora da cabine. Vanessa e mais alguém haviam entrado no banheiro. "Você viu a cara dela?" Vanessa ria. "Eu pensei que ela fosse desmaiar", disse a outra voz. Foi aí que Bia percebeu que Ricardo também estava ali. "Foi perfeito", Ricardo respondeu. "Você viu como ela realmente acreditou que tinha uma chance comigo? Como se eu fosse me interessar por alguém como ela." "Coitadinha", Vanessa disse, mas sua voz destilava sarcasmo. "Ela realmente pensou que aquele vestidinho barato ia impressionar você. Como se roupas pudessem esconder o que ela realmente é.
Uma perdedora, Ricardo completou. Uma perdedora gorda que não conhece seu lugar. Pelo menos agora ela sabe. Eles riram juntos, e Bia ouviu o som de um beijo. Eles haviam voltado. A humilhação dela havia sido apenas um jogo para eles, uma forma cruel de celebrar a reconciliação. Vamos voltar para a festa, Vanessa disse. Deixa ela ir chorando, talvez ela aprenda a lição. Bia ouviu os passos dele se afastando, a porta do banheiro se fechando, e então o silêncio. Ela ficou ali, sentada no chão frio, por horas. Ou talvez tenham sido minutos. O tempo havia perdido o significado. Quando finalmente se levantou, algo havia mudado dentro dela. As lágrimas haviam parado. O choro havia cessado. Em seu lugar, nasceu algo frio, duro, implacável. Uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Bia olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. O vestido azul estava arruinado, manchado de vermelho como sangue. Sua maquiagem havia desaparecido, deixando seu rosto pálido e inchado. Mas seus olhos brilhavam com uma luz nova, uma luz perigosa. Ela fez um juramento silencioso naquele banheiro. Um dia, ela voltaria. Um dia, ela faria Ricardo e Vanessa pagarem por aquela humilhação. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o que ela tivesse que fazer, eles pagariam. E quando esse dia chegasse, ela não seria mais a garota gordinha que eles humilharam. Ela seria algo muito mais poderoso, algo que eles jamais esperariam. A vingança, ela decidiu naquele momento, seria servida em uma bandeja de ouro. E ela passaria o resto da vida polindo essa bandeja até que brilhasse como o sol. 2 semanas depois da noite do baile, Beatriz Santos desapareceu de sua cidade natal como fumaça no vento. Ninguém na escola notou sua ausência imediatamente. Afinal, as aulas haviam terminado e todos estavam ocupados com as festividades de formatura e os preparativos para a universidade. Ricardo e Vanessa estavam ocupados demais sendo o casal dourado da cidade para se lembrarem da garota que haviam humilhado. Mas Bia não havia desaparecido por acaso. Ela havia usado a única arma que possuía, a única coisa que Ricardo e Vanessa não podiam ridicularizar ou destruir: sua inteligência excepcional. Durante os 3 anos do ensino médio, enquanto seus colegas se preocupavam com festas e relacionamentos, Bia havia se dedicado obsessivamente aos estudos. Suas notas eram perfeitas. Seu desempenho em Olimpíadas de Matemática e Ciências era impressionante, e seus professores sempre comentavam sobre seu potencial extraordinário. Na semana anterior ao baile, ela havia recebido uma carta que mudaria sua vida para sempre, uma bolsa de estudos integral na Universidade de São Paulo, no curso de Ciência da Computação. Não era apenas qualquer bolsa. Era uma bolsa de excelência acadêmica que cobria não apenas as mensalidades, mas também moradia, alimentação e uma pequena ajuda de custo mensal. Era sua passagem para um mundo completamente diferente. Bia fez as malas com o pouco que possuía, algumas roupas simples, seus livros de estudo, o computador usado que havia comprado com suas economias de babá e a foto do baile. Não para se lembrar da humilhação, mas para nunca esquecer por que estava fazendo aquilo. Ela se despediu dos pais com um abraço apertado e uma promessa de que um dia eles se orgulhariam dela mais do que jamais imaginaram. A viagem de ônibus para São Paulo durou 8 horas. Bia passou todo o trajeto olhando pela janela, vendo sua cidade pequena e suas limitações desaparecerem no horizonte. A cada quilômetro que se afastava, ela sentia como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de si mesma. A Bia, tímida, insegura, apaixonada por um garoto cruel, estava morrendo. Em seu lugar nascia algo novo. A Universidade de São Paulo era um mundo completamente diferente de tudo que Bia havia conhecido. O campus era imenso, com prédios modernos, laboratórios equipados com tecnologia de ponta, bibliotecas que pareciam catedrais do conhecimento.
Pela primeira vez em sua vida, ela estava em um lugar onde a inteligência era valorizada acima de tudo, onde ser diferente era uma vantagem, não uma desvantagem. Bia mergulhou nos estudos como uma pessoa sedenta mergulha em um oásis. Mas ela não escolheu um caminho fácil ou romântico. Ela deliberadamente escolheu as disciplinas mais difíceis, mais técnicas, mais impessoais. Ciência da computação, matemática aplicada, finanças quantitativas, áreas dominadas por homens, onde a competição era feroz e a margem para erro era zero. Ela devorava livros de programação como se fossem romances. Passava noites inteiras no laboratório de informática, aprendendo linguagens de programação que a maioria dos seus colegas considerava impossível. Python, Java, C++, R, MATLAB. Cada nova linguagem era como aprender um novo idioma, e Bia descobriu que tinha um talento natural para isso. Mas não era apenas o intelecto que ela estava transformando. A raiva daquela noite no baile havia se cristalizado em uma disciplina férrea, que se estendia a todos os aspectos de sua vida. Ela cortou o cabelo para deixar aquela adolescente frágil para trás. Acordava às 5 da manhã todos os dias e corria 10 quilômetros pelo campus antes das aulas começarem. Não por vaidade ou para impressionar ninguém, mas porque cada passo ela se sentia mais longe da garota que havia sido humilhada. A transformação física foi gradual, mas implacável. Os quilos extras que ela carregava desde a adolescência começaram a desaparecer, substituídos por músculos definidos e uma postura ereta que irradiava confiança. Ela cortou o cabelo em um estilo moderno e prático. Aprendeu a se vestir de forma elegante, mas discreta, e desenvolveu uma presença que fazia as pessoas prestarem atenção quando ela falava. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo em sua mente. Bia descobriu que tinha um dom para ver padrões onde outros viam apenas caos. Números, códigos, tendências de mercado. Tudo fazia sentido para ela de uma forma quase intuitiva. Seus professores começaram a notar. Colegas de classe pediam sua ajuda. Empresas de tecnologia começaram a oferecer estágios. No segundo ano da faculdade, Bia teve sua primeira grande ideia. Ela estava estudando análise de dados financeiros quando percebeu algo que ninguém mais havia notado. Havia padrões nas flutuações do mercado de ações que se repetiam em ciclos quase imperceptíveis. Microtendências que duravam apenas algumas horas, mas que, se identificadas corretamente, poderiam gerar lucros significativos. Ela passou 6 meses desenvolvendo um algoritmo capaz de identificar esses padrões. Trabalhou sozinha, em segredo, usando os computadores da universidade durante a madrugada, quando ninguém mais estava por perto. O algoritmo era complexo, elegante e potencialmente revolucionário. Ela o batizou de oráculo, porque ele parecia capaz de prever o futuro do mercado financeiro. O primeiro teste foi com R$ 50, todo o dinheiro que ela tinha na conta bancária naquele momento. Em uma semana, os R$ 50 se tornaram 200. Em um mês, eram 1.000. Em 6 meses, ela tinha R$ 10.000. Mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Mas Bia não estava interessada apenas no dinheiro. Ela estava interessada no poder que o dinheiro representava. Cada real que ganhava era uma arma em seu arsenal de vingança. Cada lucro era um passo mais próximo do dia em que poderia voltar para sua cidade natal, não como a garota humilhada, mas como algo que Ricardo e Vanessa jamais esperariam. No terceiro ano da faculdade, o oráculo havia chamado a atenção de pessoas muito importantes. Uma empresa de investimentos de Wall Street ofereceu uma quantia astronômica pelo algoritmo. Bia poderia ter vendido e se tornado milionária instantaneamente. Mas ela era mais inteligente que isso. Em vez de vender, ela licenciou uma versão limitada do algoritmo, mantendo a propriedade intelectual e os direitos sobre as versões mais avançadas.
Ela negociou como uma veterana, apesar de ter apenas 21 anos. O contrato que assinou garantia não apenas uma quantia inicial de $2 milhões, mas também royalties sobre todos os lucros gerados pelo uso do algoritmo. Aos 24 anos, Beatriz havia mudado legalmente seu sobrenome. Agora era Beatriz Lima, deixando para trás até mesmo o último vestígio da garota que havia sido e estava oficialmente milionária. Mas ela não parou por aí. Ela usou seus lucros para desenvolver versões ainda mais sofisticadas do Oráculo. Criou sua própria empresa de investimentos e começou a construir um império financeiro que se estendia por 3 continentes. Aos 28 anos, ela já era bilionária. Mas durante todos esses anos de sucesso meteórico, Bia nunca esqueceu por que havia começado aquela jornada. Em sua mesa de trabalho, em seu escritório no último andar de um arranha-céu em Manhattan, ela mantinha uma foto. E não era uma foto de sua formatura, de suas conquistas ou propriedades. Era a foto do baile de formatura, ela coberta de ponche vermelho, chorando. Ela olhava para aquela foto todos os dias, não por masoquismo, mas como lembrete. Um lembrete de que o dinheiro e o sucesso não eram o objetivo final, eram apenas ferramentas. Ferramentas para um propósito muito específico que ela havia jurado cumprir naquele banheiro de escola, 12 anos atrás. A vingança estava sendo cuidadosamente planejada, como tudo em sua vida. Ela havia contratado investigadores particulares para monitorar a vida de Ricardo e Vanessa. Sabia que eles haviam se casado 2 anos após a formatura, que Ricardo havia assumido os negócios da família, que Vanessa vivia uma vida de aparências como esposa de empresário. Também sabia que as coisas não estavam indo bem para eles. A empresa da família Medeiros estava enfrentando dificuldades financeiras. Ricardo havia feito investimentos ruins, tomado decisões arrogantes que custaram milhões. A falência estava se aproximando como uma tempestade no horizonte. Era quase hora de voltar para casa. Não como a garota que havia fugido, mas como a mulher que havia se tornado. Uma mulher com poder suficiente para comprar e vender a vida deles, como se fossem ações na bolsa de valores. A transformação estava completa. A arma estava forjada. Agora era hora de usá-la. 12 anos haviam se passado desde que Beatriz Santos fugiu de sua cidade natal como uma adolescente humilhada. 12 anos durante os quais ela construiu um império nas sombras, operando de cidades como Nova York, Londres, Tóquio e Zurique. Seu nome, agora Beatriz Lima, era sussurrado com reverência nos corredores de Wall Street. Mas poucos sabiam como ela realmente era. Ela cultivava o mistério como outros cultivam jardins, mantendo-se longe dos holofotes, recusando entrevistas, aparecendo apenas em fotografias oficiais, onde seu rosto estava parcialmente obscurecido por sombras ou ângulos estratégicos. Foi então que um nome começou a circular nos jornais econômicos de sua antiga cidade natal, B. Lima. Uma investidora misteriosa, CEO de um fundo de capital privado chamado Phoenix Capital, que estava silenciosamente comprando empresas em dificuldades e as transformando em impérios lucrativos. Ninguém sabia quem era B. Lima, de onde vinha seu dinheiro, ou por que havia escolhido aquela região específica do país para seus investimentos. Ninguém conectou a poderosa e reclusa B. Lima, a adolescente esquecida, que um dia havia fugido da cidade. Como poderiam? Beatriz havia mudado completamente. Não apenas fisicamente, embora a transformação tenha sido dramática, mas em todos os aspectos de sua existência. Sua voz, treinada por coaches de dicção, agora carregava um sotaque neutro e sofisticado. Sua postura irradiava confiança e poder. Seu estilo era impecável, elegante sem ser ostensivo, caro sem ser vulgar. Ela havia se tornado irreconhecível propositalmente.
Cada aspecto de sua nova identidade havia sido cuidadosamente construído para apagar qualquer vestígio da garota que Ricardo e Vanessa haviam humilhado. Era como se Bia Santos tivesse morrido naquele banheiro de escola e de suas cinzas tivesse nascido uma fênix. Daí o nome de sua empresa. E ela voltou no momento perfeito. Como um predador que sente a fraqueza de sua presa, Beatriz havia escolhido exatamente o momento em que seus alvos estavam mais vulneráveis. A Medeiros Corp, o império que o pai de Ricardo havia construído ao longo de décadas, estava ruindo como um castelo de cartas. A empresa havia sido próspera por gerações. Começou como uma pequena fábrica de móveis na década de 1960, cresceu para se tornar uma das maiores madeireiras da região nos anos 80 e se diversificou para a construção civil e desenvolvimento imobiliário nos anos 90. Quando o pai de Ricardo morreu, 5 anos atrás, a empresa valia mais de 100 milhões de reais e empregava mais de 1.000 pessoas. Mas Ricardo Medeiros não era seu pai. Onde o patriarca havia sido cauteloso e visionário, Ricardo era impulsivo e arrogante. Ele assumiu o controle da empresa aos 30 anos, convencido de que seu charme natural e sua educação privilegiada eram suficientes para manter o sucesso da família. Ele estava errado. Os primeiros sinais de problema apareceram 2 anos após ele assumir o controle. Ricardo havia decidido expandir agressivamente para novos mercados, investindo pesadamente em projetos imobiliários de luxo em uma época em que o mercado estava começando a desaquecer. Ele ignorou os conselhos dos executivos mais experientes da empresa, demitiu aqueles que ousaram questioná-lo e cercou-se de bajuladores que apenas confirmavam suas decisões ruins. O resultado foi desastroso. 3 grandes projetos imobiliários faliram simultaneamente, deixando a empresa com dívidas de 50 milhões de reais e dezenas de apartamentos de luxo que ninguém queria comprar. Ricardo tentou compensar, fazendo empréstimos com juros altíssimos, hipotecando as propriedades da família e até mesmo vendendo equipamentos essenciais da empresa. Vanessa, sua esposa, não ajudava. Acostumada a uma vida de luxo desde a infância, ela se recusava a aceitar que a situação financeira da família havia mudado. Continuava gastando como se nada tivesse acontecido, comprando roupas de grife, joias caras, viajando para o exterior, mantendo um padrão de vida que a empresa não podia mais sustentar. O casal havia se tornado a piada da alta sociedade local. Todos sabiam que eles estavam falindo, mas Ricardo e Vanessa insistiam em manter as aparências. Eles ainda apareciam nos eventos sociais mais importantes, ainda dirigiam carros de luxo, embora estivessem financiados até o último centavo, ainda moravam na mansão da família, embora estivesse hipotecada 3 vezes. Foi nesse momento de desespero crescente que o nome Belima começou a aparecer nos jornais. Primeiro, foram pequenas notícias sobre aquisições discretas. Uma pequena empresa de logística que estava à beira da falência foi comprada por um valor simbólico e, em 6 meses, estava gerando lucros recordes. Uma fábrica de componentes eletrônicos que havia demitido metade de seus funcionários foi adquirida e, em 1 ano, havia triplicado sua produção. O padrão era sempre o mesmo. Lima identificava empresas com potencial que estavam passando por dificuldades, comprava-as por valores muito abaixo do mercado e as transformava em negócios prósperos. Ela parecia ter um dom sobrenatural para identificar oportunidades que outros investidores não conseguiam ver. Os jornais econômicos começaram a especular sobre a identidade misteriosa de Belima. Alguns diziam que era um consórcio de investidores internacionais. Outros apostavam que era um fundo de pensão europeu. Havia até teorias de que Lima era, na verdade, um homem usando um pseudônimo feminino para confundir a concorrência. Ninguém imaginava que Lima era uma mulher de 30 anos que havia crescido a menos de 10 quilômetros dali, filha de uma faxineira e um porteiro,
que havia sido humilhada no baile de formatura do colégio local. Ricardo e Vanessa acompanhavam as notícias sobre B. Lima com uma mistura de inveja e desespero. Eles viam empresas sendo salvas, empregos sendo criados, fortunas sendo construídas, enquanto sua própria empresa afundava cada vez mais. Os credores batiam à porta diariamente. Os funcionários estavam sendo demitidos em massa. A falência não era mais uma possibilidade distante. Era uma certeza iminente. Foi então que Beatriz fez sua jogada mais audaciosa. Ela anunciou o Jantar de Investimento Fênix, um evento de gala com o propósito declarado de identificar e salvar os negócios locais com maior potencial de crescimento. O evento seria realizado no hotel mais luxuoso da cidade, com a presença de empresários, políticos e jornalistas de toda a região. O convite chegou para Ricardo e Vanessa em um envelope de papel de linho grosso, com um brasão dourado em relevo. O texto era formal, elegante e terminava com uma frase que fez o coração de Ricardo acelerar. A Fênix Capital está particularmente interessada em oportunidades no setor de construção civil e desenvolvimento imobiliário. Era a última chance, a única esperança. B. Lima era a única pessoa na região com capital suficiente para salvar a Medeiros Corp do desastre total. Ricardo e Vanessa olharam para o convite como náufragos olhando para um bote salva-vidas. Eles passaram a semana seguinte se preparando obsessivamente para o evento. Ricardo ensaiou seu discurso dezenas de vezes. Preparou apresentações detalhadas sobre o potencial da empresa. Pesquisou tudo o que conseguiu encontrar sobre B. Lima e a Fênix Capital. Vanessa comprou um vestido novo, o último luxo que se permitiram, e passou horas no salão de beleza, determinada a causar a melhor impressão possível. Eles não encontraram muitas informações sobre B. Lima. Havia apenas lendas sobre sua genialidade financeira, sua aversão à imprensa e sua capacidade quase sobrenatural de transformar empresas falidas em impérios lucrativos. Não havia fotos claras, apenas silhuetas em jornais econômicos e sombras em eventos corporativos. O que eles não sabiam era que B. Lima sabia tudo sobre eles. Beatriz havia contratado os melhores investigadores particulares do país para monitorar cada aspecto da vida de Ricardo e Vanessa. Ela sabia sobre as dívidas, sobre os empréstimos, sobre as discussões que eles tinham em casa quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Ela sabia que Ricardo havia começado a beber mais nos últimos meses, que Vanessa estava tomando ansiolíticos para conseguir dormir, que o casamento deles estava se desfazendo sob a pressão financeira. Ela sabia que eles estavam desesperados. E o desespero, ela havia aprendido ao longo dos anos, era a emoção mais útil quando se tratava de manipular pessoas. O jantar estava marcado para a sexta-feira seguinte. Ricardo e Vanessa iriam encontrar sua salvadora, sem saber que estavam caminhando para o encontro com seu passado. O anzol estava na água. A isca era irresistível, e eles haviam mordido com força. A vingança, cuidadosamente planejada ao longo de 12 anos, estava finalmente prestes a começar. O salão de festas do Grand Hotel Millennium estava transformado em um cenário digno de um filme de Hollywood. Lustres de cristal bacará pendiam do teto alto, lançando prismas de luz dourada sobre as mesas cobertas por toalhas de linho branco importado. Arranjos florais de orquídeas raras decoravam cada mesa, e o chão de mármore italiano refletia a elegância discreta, mas impressionante do evento. A elite local havia comparecido em peso. Empresários, políticos, jornalistas, todos querendo um vislumbre da misteriosa B. Lima. O burburinho de conversas sofisticadas preenchia o ar, misturado com o tinir delicado de taças de cristal e o som suave de um quarteto de cordas tocando no canto do salão. Ricardo e Vanessa chegaram pontualmente às 8 horas.
Eles haviam se preparado como se suas vidas dependessem daquele momento, e de certa forma dependiam. Ricardo usava seu melhor smoking, o mesmo que havia usado em seu casamento 5 anos atrás, agora ligeiramente apertado, mas ele estava falido e não compraria outro. Mesmo assim, estava animado com a ocasião. Vanessa estava deslumbrante em um vestido de seda azul marinho que havia custado mais do que eles podiam pagar, mas que ela considerava um investimento necessário. Ela estava apreensiva e ansiosa com esse momento. Eles circularam pelo salão, cumprimentando conhecidos, tentando parecer confiantes e prósperos, mas seus olhos constantemente procuravam por Belima. Quem seria ela? Como seria? Seria jovem ou experiente? Brasileira ou estrangeira? As especulações haviam dominado suas conversas durante toda a semana. Às 8h30, um murmúrio percorreu o salão. As conversas diminuíram de volume, as cabeças se viraram em direção à entrada principal. Lima havia chegado. Beatriz Lima entrou no salão como uma rainha, entrando em seu palácio. Ela não precisou anunciar sua presença. Sua aura de poder e confiança fez isso por ela. Usava um vestido vermelho vinho que parecia ter sido pintado em seu corpo. Elegante, sem ser provocativo, caro, sem ser ostensivo. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque baixo e sofisticado, revelando um pescoço gracioso, adornado apenas por um colar de pérolas discreto, mas claramente valioso. Mas eram seus olhos que realmente chamavam a atenção. Olhos escuros, inteligentes, que pareciam ver através das pessoas, analisando, calculando, avaliando. Quando ela sorria, um sorriso pequeno e controlado, era como se estivesse compartilhando um segredo que apenas ela conhecia. O silêncio que se seguiu à sua entrada durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que todos no salão entendessem que estavam na presença de alguém verdadeiramente poderoso. Então as conversas recomeçaram, mas agora todos os olhares se voltavam discretamente para ela. Ricardo e Vanessa se entreolharam. Era ela. Tinha que ser ela, a mulher que poderia salvar suas vidas. Eles se aproximaram, mas não foram os únicos. Belima estava cercada por um pequeno grupo de empresários e políticos importantes, todos querendo uma oportunidade de conversar com ela, de impressioná-la, de conseguir sua atenção. Ela os recebia com cortesia profissional, mas havia uma distância calculada em suas interações, como se estivesse avaliando cada pessoa que se aproximava. Quando finalmente conseguiram chegar perto o suficiente, Ricardo se apresentou com toda a pompa que conseguiu reunir. Boa noite, senhora Lima. Sou Ricardo Medeiros, da Medeiros Corp. Esta é minha esposa, Vanessa. É uma honra conhecê-la pessoalmente. Beatriz se virou para eles e, por um momento, apenas um momento, seus olhos se fixaram nos rostos de Ricardo e Vanessa com uma intensidade que os fez se sentirem desconfortáveis. Mas então ela sorriu e a sensação passou. Ah, sim, a Medeiros Corp, ela disse, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Li sobre vocês nos jornais, uma empresa com uma história interessante. Ricardo não conseguiu decifrar se o comentário era positivo ou negativo, mas escolheu interpretá-lo da melhor forma possível. Obrigado. Estamos passando por um período de reestruturação, mas acreditamos que há um potencial enorme para crescimento com o parceiro certo. Beatriz inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse considerando suas palavras. Reestruturação. Que palavra interessante. E que tipo de parceria vocês têm em mente? Durante os próximos 20 minutos, Ricardo fez o discurso de sua vida. Ele falou sobre a história da empresa, sobre os projetos futuros, sobre o potencial inexplorado do mercado local. Vanessa o apoiava com sorrisos e comentários estratégicos, elogiando a visão de Beatriz e mencionando como ela sempre apoiou outras mulheres empreendedoras.
Beatriz ouviu pacientemente, fazendo perguntas ocasionais. Mas suas perguntas eram incisivas, técnicas, demonstrando um conhecimento profundo sobre o setor que surpreendeu Ricardo. Ela perguntou sobre transações específicas, sobre fornecedores que ele mal lembrava, sobre decisões financeiras que haviam sido tomadas anos atrás. Vocês venderam a divisão de madeiramento em 2019, ela observou casualmente. Por que tomaram essa decisão? Ricardo gaguejou. Ele havia vendido aquela divisão para cobrir dívidas urgentes, mas não podia admitir isso. Foi uma decisão estratégica, ele mentiu. Queríamos focar no desenvolvimento imobiliário. Entendo, Beatriz disse, mas havia algo em seu tom que sugeria que ela sabia exatamente por que a divisão havia sido vendida. E o projeto do condomínio Sunset Gardens, como está progredindo? Vanessa e Ricardo trocaram um olhar rápido. O projeto Sunset Gardens havia sido um desastre completo, com apenas 3 apartamentos vendidos de um total de 50. Mas, novamente, eles não podiam admitir o fracasso. Estamos ajustando nossa estratégia de marketing, Vanessa disse rapidamente. O mercado de luxo requer uma abordagem mais refinada. Beatriz sorriu novamente, aquele sorriso pequeno e enigmático. Claro. O mercado de luxo pode ser muito imprevisível. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Ricardo e Vanessa se esforçando cada vez mais para impressionar Beatriz, enquanto ela fazia perguntas que demonstravam um conhecimento impossível sobre os detalhes íntimos de seus negócios. Era como se ela já soubesse todas as respostas e estivesse apenas testando se eles diriam a verdade. Finalmente, quando o jantar foi servido, Beatriz os convidou para se sentarem à sua mesa. Era uma honra extraordinária. A mesa principal, com vista para todo o salão, onde todos podiam vê-los conversando com a mulher mais poderosa da região. Durante o jantar, Beatriz se mostrou uma anfitriã encantadora. Ela falou sobre seus investimentos em outros países, sobre as tendências do mercado global, sobre sua filosofia de negócios. Ricardo e Vanessa pendiam de cada palavra, rindo de suas piadas, concordando com suas observações, bajulando-a de forma cada vez mais desesperada. Vocês sabem, Beatriz disse enquanto cortava delicadamente seu salmão grelhado. Eu sempre tive um interesse especial por esta região. Há algo sobre este lugar que me toca profundamente. É uma região com muito potencial. Ricardo concordou rapidamente. Pessoas trabalhadoras, tradição empresarial, localização estratégica. Sim, Beatriz disse, seus olhos brilhando com uma luz que Ricardo não conseguiu interpretar. E histórias interessantes. Muitas histórias interessantes. Após o jantar, quando o café estava sendo servido e a maioria dos convidados havia relaxado com algumas taças de vinho, Beatriz fez o movimento que Ricardo e Vanessa haviam esperado a noite inteira. Ela os convidou para uma conversa privada em uma sala adjacente ao salão principal. A sala era menor, mais íntima, decorada com móveis antigos e quadros clássicos. Beatriz se sentou em uma poltrona de couro, cruzou as pernas elegantemente e olhou para Ricardo e Vanessa com uma expressão que eles não conseguiram decifrar. Bem, ela disse, sua voz suave, mas carregada de significado. Vamos falar sobre negócios de verdade. Ricardo se inclinou para a frente, seu coração batendo acelerado. Era agora ou nunca. Senhora Lima, eu vou ser completamente honesto com a senhora. Nossa empresa está passando por dificuldades sérias. Mas eu acredito, nós acreditamos, que com o investimento certo, com a parceria certa, podemos não apenas sobreviver, mas prosperar como nunca antes. Beatriz o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando não apenas suas palavras, mas sua alma. Dificuldades, ela repetiu. Que tipo de dificuldades? Ricardo respirou fundo. Era hora de jogar todas as cartas na mesa. Dívidas.
50 milhões de reais. Temos 6 meses antes que os credores executem as garantias. Precisamos de um investidor que acredite em nosso potencial, que esteja disposto a assumir os riscos em troca de uma participação significativa na empresa. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo e Vanessa prenderam a respiração, esperando sua resposta. Finalmente ela sorriu. E pela primeira vez naquela noite, o sorriso pareceu genuíno, caloroso, quase maternal. "Vocês sabem", ela disse. "Eu vejo potencial em vocês. Vejo uma luta, uma determinação para manter o legado de sua família. Isso me toca." Ricardo quase chorou de alívio. Vanessa segurou sua mão com força. "Meus advogados redigirão um contrato de aquisição majoritária", Beatriz continuou. 60% da empresa em troca do pagamento de todas as dívidas e um investimento adicional de 20 milhões para a expansão. Vocês manterão 40% e continuarão na administração. Era mais do que eles haviam ousado sonhar. Era a salvação completa. Vanessa se levantou e abraçou Beatriz impulsivamente. "Você é um anjo", ela disse, lágrimas nos olhos. "Você salvou nossa família." Beatriz retribuiu o abraço, mas seus olhos permaneceram frios, calculistas. "Apenas acredito em dar às pessoas uma segunda chance", ela disse suavemente. Ricardo estava radiante. "Quando podemos assinar o contrato?" "Na próxima sexta-feira", Beatriz respondeu. "Faremos uma cerimônia pública. Quero que toda a cidade saiba sobre este novo começo. Quero que seja um evento que ninguém jamais esquecerá." Ela não estava mentindo. Seria realmente um evento que ninguém jamais esqueceria. Mas não pelos motivos que Ricardo e Vanessa imaginavam. O anzol estava fincado. A armadilha estava armada, e eles haviam caminhado direto para dentro dela, sorrindo e agradecendo por terem a oportunidade. A sala de conferências da Medeiros Corp nunca havia recebido tanta atenção da mídia. Repórteres de jornais locais, câmeras de televisão, fotógrafos, blogueiros econômicos, todos estavam ali para documentar o que prometia ser o maior evento empresarial da região em décadas. A ressurreição da Medeiros Corp pelas mãos da misteriosa Belima era a história que todos queriam contar. Ricardo e Vanessa chegaram cedo, vestidos com suas melhores roupas, irradiando uma confiança que não sentiam há meses. Pela primeira vez em muito tempo, eles pareciam relaxados, sorridentes, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Eles cumprimentaram os jornalistas, posaram para fotos, deram entrevistas rápidas sobre seus planos para o futuro e a parceria estratégica que estava prestes a ser anunciada. "É um novo capítulo para nossa família", Ricardo disse para uma repórter da TV local, ajustando sua gravata com um sorriso confiante. "Estamos muito animados com as possibilidades que esta parceria vai trazer." Vanessa, ao seu lado, acenava graciosamente para as câmeras. "A senhora Lima é uma visionária", ela acrescentou. Ela viu o potencial que outros não conseguiram enxergar. "Estamos honrados em trabalhar com alguém de seu calibre." A mesa principal estava preparada com elegância discreta. Contratos impressos em papel de alta qualidade, canetas douradas para a assinatura, uma pequena bandeira brasileira ao lado de uma bandeira com o logo da Fênix Capital. Tudo estava perfeito para o momento histórico que estava prestes a acontecer. Às 10 horas em ponto, Beatriz Lima entrou na sala. Ela usava um terno branco impecável que contrastava dramaticamente com seus cabelos escuros e seus olhos penetrantes. Carregava uma pasta de couro italiana e caminhava com a confiança de alguém que estava acostumada a comandar salas cheias de pessoas poderosas. Os flashes das câmeras dispararam quando ela entrou. Os repórteres se aproximaram, mas ela os dispensou educadamente com um gesto da mão. "Primeiro os negócios", ela disse com um sorriso profissional. "Depois as perguntas."
Ela se dirigiu à mesa principal, cumprimentou Ricardo e Vanessa com apertos de mão formais e se sentou na cadeira central. Os contratos estavam dispostos à sua frente, prontos para serem assinados. "Bem", ela disse, sua voz clara e autoritária ecoando pela sala silenciosa. "Antes de procedermos com a assinatura, gostaria de dizer algumas palavras sobre esta parceria e sobre o que ela representa." Ricardo e Vanessa se acomodaram em suas cadeiras, sorridentes e expectantes. Os jornalistas prepararam suas câmeras e gravadores. Todos esperavam um discurso corporativo padrão sobre visão de futuro, crescimento sustentável e parcerias estratégicas. Beatriz se levantou lentamente, suas mãos apoiadas na mesa, seus olhos percorrendo a sala cheia de pessoas. Quando ela falou, sua voz era calma, controlada, mas havia algo nela que fez todos prestarem atenção. "Vocês sabem", ela começou, "esta não é apenas uma transação comercial para mim, é algo muito mais pessoal, muito mais significativo." Ela fez uma pausa, seus olhos se fixando em Ricardo e Vanessa. "Vocês veem, eu tenho uma história com esta cidade. Uma história que começou há muito tempo, quando eu era apenas uma adolescente com sonhos simples e um coração ingênuo." Ricardo franziu a testa ligeiramente. Havia algo na voz de Beatriz que o estava deixando desconfortável, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. "Eu gostaria de compartilhar essa história com vocês", Beatriz continuou, "porque acredito que o contexto é importante quando se trata de negócios. E esta história... Bem, esta história tem tudo a ver com segundas chances." Ela fez um sinal discreto para seu assistente, que estava parado perto da parede. Ele se aproximou de um projetor que havia sido instalado discretamente no canto da sala. "Poderiam apagar as luzes, por favor?" Beatriz pediu. As luzes se apagaram e a tela do projetor se iluminou. Mas não eram gráficos de lucro ou projeções financeiras que apareceram na tela. Era uma fotografia de 12 anos atrás. A imagem mostrava uma adolescente gordinha com um vestido azul marinho manchado de vermelho, lágrimas escorrendo pelo rosto, rímel borrado, parada no meio de um salão de baile, enquanto dezenas de pessoas ao seu redor riam e apontavam. O silêncio na sala foi absoluto. Todos olharam para a foto, depois para Beatriz, depois novamente para a foto, tentando processar o que estavam vendo. Ricardo olhou para a imagem na tela e algo em seu estômago se contraiu. Havia algo familiar naquela foto, algo que despertava uma memória distante e desconfortável. Ele olhou para Vanessa, que havia empalidecido visivelmente, sua mão voando para cobrir a boca. "Alguns de vocês podem reconhecer esta foto", Beatriz disse, sua voz agora carregada de uma frieza que cortava o ar como uma lâmina. "Foi tirada no baile de formatura do Colégio São Francisco há 12 anos. A garota na foto havia economizado por 6 meses para comprar aquele vestido. Ela havia perdido peso, aprendido a se maquiar, sonhado com aquela noite por anos." Ricardo começou a tremer. A memória estava voltando, clara e nítida como um pesadelo. Ela estava apaixonada. Beatriz continuou, seus olhos agora fixos diretamente em Ricardo. Apaixonada por um garoto popular, rico, charmoso. Um garoto que ela achava que poderia vê-la como mais do que apenas a garota gordinha da turma. Vanessa fez um som estrangulado, como se estivesse tentando falar, mas não conseguisse encontrar as palavras. Mas quando ela se declarou para esse garoto, Beatriz prosseguiu, sua voz ganhando intensidade, ele riu. Ele riu e sua namorada, uma garota cruel e vaidosa, derramou uma jarra inteira de ponche sobre ela na frente de toda a escola. Os jornalistas começaram a murmurar entre si, percebendo que estavam presenciando algo muito mais dramático do que uma simples assinatura de contrato. "E então", Beatriz disse, sua voz agora ecoando pela sala silenciosa, "esse garoto gritou
para que todos ouvissem. Ele a chamou de baleia encalhada, e toda a escola riu. Toda a escola riu de uma garota de 16 anos que havia cometido o crime terrível de se apaixonar. Ricardo tentou se levantar, mas suas pernas não o obedeceram. Ele sabia exatamente onde aquela história estava indo, e o terror estava se espalhando por seu corpo como gelo. Muitos de vocês me conhecem como B. Lima, Beatriz disse, sua voz agora clara e forte como um sino. Mas Ricardo e Vanessa talvez se lembrem de mim por outro nome, um nome que Ricardo gritou para todo aquele salão de baile. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo a sala cheia de câmeras e repórteres atentos. Meu nome é Beatriz Santos, mas vocês podem me chamar de Baleia Encalhada. O choque foi instantâneo e absoluto. Ricardo fez um som, como se tivesse levado um soco no estômago. Vanessa começou a tremer incontrolavelmente, suas mãos agarrando a mesa como se fosse desmaiar. Os repórteres explodiram em atividade, câmeras disparando, perguntas sendo gritadas, todos percebendo que estavam presenciando algo extraordinário. Não! Ricardo conseguiu sussurrar, sua voz rouca e desesperada. Não, isso não é possível. Você não é... Ela não era... Não era o quê? Beatriz perguntou, sua voz cortante como uma navalha. Não era inteligente o suficiente? Não era forte o suficiente? Não era boa o suficiente para se transformar na mulher que vocês veem diante de vocês? Vanessa tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua boca. Beatriz se aproximou da mesa onde os contratos estavam dispostos. Ela os pegou lentamente, folheou as páginas como se estivesse lendo pela primeira vez, e então olhou diretamente para Ricardo e Vanessa. Estes contratos, ela disse, representam a salvação de vocês. 50 milhões de reais em dívidas pagos, 20 milhões adicionais para investimento, a chance de reconstruir tudo que vocês destruíram com sua arrogância e incompetência. Ricardo tentou falar, mas ela o interrompeu com um gesto. Mas vocês sabem o que eu descobri ao longo destes 12 anos? Ela continuou. Descobri que algumas pessoas não merecem ser salvas. Algumas pessoas merecem exatamente o que conseguiram com suas próprias ações. Então, lentamente, deliberadamente, na frente de todas as câmeras e repórteres, Beatriz começou a rasgar os contratos. O som do papel se rasgando ecoou pela sala como um tiro. Primeiro uma página, depois outra, depois outra. Ela rasgou cada página meticulosamente, deixando os pedaços caírem na mesa como confete macabro. Não! Ricardo gritou, se levantando tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás. Você não pode fazer isso. Você não pode destruir nossas vidas por causa de uma piada idiota de colégio. Beatriz parou de rasgar os contratos e olhou para ele com uma expressão de desprezo absoluto. Uma piada idiota, ela repetiu, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Vocês destruíram uma garota de 16 anos. Vocês a humilharam na frente de toda a escola. Vocês fizeram ela chorar sozinha em um banheiro, questionando seu valor como ser humano. E vocês chamam isso de uma piada idiota? A sala estava em caos total. Repórteres gritavam perguntas, câmeras capturavam cada momento, flashes disparavam constantemente. Ricardo e Vanessa estavam no centro de um furacão de humilhação pública, exatamente como Beatriz havia planejado. Vocês querem saber o que é uma piada idiota? Beatriz disse, sua voz cortando através do caos. Uma piada idiota é um homem de 40 anos que herdou uma empresa próspera e a transformou em um monte de dívidas. Uma piada idiota é uma mulher que gasta dinheiro que não tem para manter aparências que ninguém acredita. Ela terminou de rasgar o último contrato e deixou os pedaços caírem no chão. A diferença entre vocês e eu, ela disse, é que quando eu fui humilhada, eu usei isso como combustível para me tornar algo melhor. Quando vocês foram confrontados com as consequências de suas ações, vocês simplesmente faliram. Ricardo tentou se aproximar dela,
Mas os seguranças de Beatriz, dois homens enormes que haviam estado discretamente posicionados perto das paredes, se moveram para interceptá-lo. Vocês tiveram 12 anos para se tornarem pessoas melhores, Beatriz disse, pegando sua pasta e se preparando para sair. 12 anos para aprender empatia, humildade, decência. Em vez disso, vocês se tornaram exatamente o que eu esperava que se tornassem. Ela se virou para os repórteres que estavam documentando cada segundo daquele momento histórico. Esta, ela disse, é a verdadeira história por trás da parceria entre a Fênix Capital e a Medeiros Corp. Não há parceria, não há salvação, há apenas justiça. E com isso, Beatriz Lima saiu da sala, deixando para trás Ricardo e Vanessa em meio aos destroços de suas vidas, cercados por câmeras e repórteres, expostos ao mundo inteiro como os valentões cruéis que sempre foram. A vingança estava completa, mas Beatriz ainda não havia terminado. O caos na sala de conferências continuava. Repórteres gritavam perguntas, câmeras capturavam cada expressão de choque e desespero nos rostos de Ricardo e Vanessa, e o som dos flashes disparando constantemente criava uma atmosfera quase surreal. Ricardo estava de pé, tremendo de raiva e humilhação, enquanto Vanessa permanecia sentada, suas mãos cobrindo o rosto, soluçando incontrolavelmente. Isso não pode estar acontecendo. Ricardo murmurava para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos. Isso não pode estar acontecendo. Mas Beatriz não havia saído da sala. Ela estava parada perto da porta, observando a cena com uma expressão de satisfação fria. Quando o barulho começou a diminuir ligeiramente, ela levantou a mão, pedindo silêncio. Na verdade, ela disse, sua voz cortando através do caos, eu não terminei. Todos se viraram para ela. Ricardo e Vanessa olharam com uma mistura de terror e esperança desesperada. Talvez ela tivesse mudado de ideia, talvez ainda houvesse uma chance de salvação. Vocês veem, Beatriz continuou, caminhando de volta para o centro da sala. Rasgar esses contratos foi apenas a primeira parte da justiça que vocês merecem. A parte emocional, digamos assim. A vingança pela humilhação que vocês me causaram. Ela fez outro sinal para seu assistente, que se aproximou novamente do projetor. Mas durante os últimos 3 anos, enquanto eu planejava este momento, eu descobri algo interessante sobre vocês. Algo que vai muito além de serem apenas valentões cruéis de colégio. A tela se iluminou novamente, mas desta vez não era uma foto do baile de formatura. Eram planilhas complexas, extratos bancários, documentos financeiros que faziam pouco sentido para a maioria das pessoas na sala, mas que claramente significavam algo muito sério. Vocês sabem, Beatriz disse apontando para a tela, quando eu decidi investigar a Medeiros Corp para planejar minha vingança, eu esperava encontrar apenas má gestão e decisões empresariais ruins. Mas o que eu encontrei foi muito mais interessante. Ricardo empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Ele sabia exatamente o que estava vindo. Descobri que a empresa não estava falindo apenas por incompetência, Beatriz continuou, sua voz ganhando uma autoridade que fez todos na sala prestarem atenção. Estava sendo sistematicamente saqueada por dentro. Ela clicou um controle remoto e a primeira planilha foi substituída por outra, mostrando transferências bancárias para contas no exterior. Durante os últimos 5 anos, Ricardo Medeiros desviou sistematicamente dinheiro da própria empresa. 23 milhões de reais foram transferidos para contas fantasma nas Ilhas Cayman. Outros 15 milhões foram lavados através de empresas de fachada registradas no Panamá. O silêncio na sala era absoluto. Os repórteres estavam furiosamente anotando, percebendo que haviam tropeçado na história do século. Não era apenas uma vingança pessoal, era a exposição de um dos maiores esquemas de fraude corporativa da região. E Vanessa, Beatriz continuou clicando novamente o controle remoto.
Não era apenas uma esposa ignorante, ela era cúmplice ativa. Sua assinatura aparece em dezenas de documentos fraudulentos. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. A tela mostrou agora documentos com a assinatura de Vanessa, contratos de empresas fantasma, autorizações para transferências suspeitas. Vanessa parou de chorar e olhou para a tela com horror absoluto. Vocês não apenas roubaram de sua própria empresa, Beatriz disse, sua voz ganhando um tom de indignação moral. Vocês roubaram dos funcionários que confiaram em vocês, das famílias que dependiam desses empregos, da comunidade que acreditou em vocês. Ricardo tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Como você conseguiu essas informações? Beatriz sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de um predador que finalmente capturou sua presa. Vocês se lembram do meu algoritmo, o oráculo? Ela disse. Bem, ele não serve apenas para prever o mercado de ações. Ele também é muito bom para rastrear transações financeiras suspeitas, especialmente quando você tem acesso aos melhores hackers éticos do mundo e um orçamento ilimitado para a investigação. Ela clicou o controle remoto uma última vez. A tela mostrou agora uma série de e-mails interceptados, conversas de WhatsApp, gravações de áudio. Era um dossiê completo de evidências que documentava cada aspecto do esquema criminoso de Ricardo e Vanessa. Eu passei 3 anos coletando essas evidências, Beatriz disse. 3 anos documentando cada transação ilegal, cada documento falsificado, cada mentira que vocês contaram aos investidores, aos funcionários, às autoridades fiscais. Ricardo olhou desesperadamente para a porta, como se estivesse considerando fugir. Mas então percebeu que havia homens de terno escuro posicionados estrategicamente perto de todas as saídas. E vocês sabem o que é mais irônico? Beatriz continuou. Se vocês tivessem sido apenas empresários incompetentes, eu poderia ter tido pena. Poderia ter oferecido ajuda genuína, mas vocês escolheram ser criminosos. Vocês escolheram roubar e mentir e enganar pessoas inocentes. Vanessa finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e desesperada. Beatriz, por favor, nós podemos explicar. Nós podemos devolver o dinheiro. Devolver? Beatriz riu, mas foi uma risada fria, sem humor. Para quem? Para os funcionários que vocês demitiram para esconder o roubo? Para os investidores que perderam suas economias, acreditando nas mentiras de vocês? Para as famílias que perderam suas casas, porque vocês não pagaram os fornecedores? Ela se virou para os repórteres que estavam documentando cada palavra. Esta é a verdadeira face de Ricardo e Vanessa Medeiros, ela disse. Não são apenas valentões de colégio que cresceram, são criminosos que usaram o nome respeitável de uma empresa familiar para roubar milhões de reais. Foi então que a porta da sala se abriu, mas não eram mais repórteres ou curiosos que entraram. Eram agentes da Polícia Federal, vestindo coletes à prova de balas e portando distintivos oficiais. O delegado responsável se aproximou de Ricardo e Vanessa, que estavam agora completamente paralisados pelo terror. Ricardo Medeiros e Vanessa Carvalho Medeiros, ele disse, sua voz oficial e implacável. Vocês estão presos por formação de esquema para desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude contra investidores. Vocês têm o direito de permanecer calados. O resto das palavras se perderam no caos que se seguiu. Câmeras dispararam freneticamente enquanto Ricardo e Vanessa eram algemados. Vanessa chorava histericamente, implorando por misericórdia. Ricardo tentava manter alguma dignidade, mas sua face estava contorcida pelo desespero e pela humilhação. Beatriz observou tudo com uma expressão de satisfação fria. Ela havia planejado aquele momento por anos e estava se desenrolando exatamente como ela havia imaginado. Espere, Ricardo gritou enquanto era arrastado em direção à porta. Espere,
Você não pode fazer isso. Você é um monstro. Você destruiu nossas vidas por causa de uma piada de colégio. Beatriz se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Não, ela disse, sua voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Eu não destruí suas vidas. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu apenas me certifiquei de que vocês enfrentassem as consequências. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. E quanto à piada de colégio, ela continuou. Vocês estão certos. Tudo começou com uma piada. Mas vocês sabem qual é a diferença entre nós? Quando vocês me humilharam, eu usei isso para me tornar uma pessoa melhor. Quando vocês foram confrontados com dificuldades, vocês se tornaram criminosos. Ricardo foi arrastado para fora da sala, ainda gritando ameaças e insultos. Vanessa o seguiu, soluçando incontrolavelmente, suas mãos algemadas às costas. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Os repórteres estavam processando o que haviam presenciado, não apenas uma vingança pessoal, mas a exposição de um dos maiores escândalos corporativos da região. Beatriz se virou para as câmeras uma última vez. Esta, ela disse, é a verdadeira justiça. Não é apenas sobre o passado, é sobre garantir que pessoas como Ricardo e Vanessa não possam continuar machucando outros. Ela pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ah, e uma última coisa, ela disse, se virando para os repórteres. A Fênix Capital estará assumindo os ativos da Medeiros Corp através do leilão de falência. Nosso primeiro ato será recontratar todos os funcionários que foram demitidos injustamente e garantir que eles recebam os salários atrasados que Ricardo e Vanessa roubaram deles. E com isso, ela saiu, deixando para trás uma sala cheia de jornalistas atônitos e uma história que dominaria as manchetes por meses. 6 meses depois, a história de Beatriz Lima havia se tornado lenda. Os jornais nacionais cobriram o julgamento de Ricardo e Vanessa, que foram condenados a 15 anos de prisão cada um por seus crimes financeiros. O dinheiro roubado foi recuperado e usado para compensar os funcionários e investidores prejudicados. Mas Beatriz não estava interessada apenas em justiça. Ela estava interessada em construir algo duradouro. A antiga sede da Medeiros Corp foi completamente renovada e rebatizada como Centro de Inovação Fênix. O prédio, que antes abrigava os escritórios de uma empresa corrupta, agora era o lar de dezenas de startups tecnológicas, todas fundadas por jovens empreendedores de origens humildes. Beatriz havia criado um fundo de investimento especial, destinado exclusivamente a apoiar negócios criados por pessoas que, como ela, haviam enfrentado adversidades e preconceito. Não importava se eram gordos, pobres, negros, LGBTQ+, ou simplesmente diferentes. Se tinham uma ideia brilhante e a determinação para realizá-la, a Fênix Capital estava lá para apoiá-los. O programa de bolsas de estudo da Fundação Fênix havia se expandido para cobrir não apenas a região, mas todo o país. Centenas de jovens talentosos que, de outra forma, nunca teriam a oportunidade de frequentar uma universidade, estavam agora estudando nas melhores instituições do Brasil e do exterior. Mas talvez o projeto mais pessoal de Beatriz fosse a renovação completa do Colégio São Francisco. Ela havia comprado a escola e a transformado em uma instituição modelo, com foco não apenas na excelência acadêmica, mas também na educação emocional e no combate ao bullying. Em uma tarde ensolarada de sexta-feira, Beatriz estava no auditório principal da escola, preparando-se para falar para a primeira turma de formandos desde a renovação. Ela usava um vestido azul marinho, não muito diferente daquele que havia usado no baile 12 anos atrás, mas desta vez por escolha, não por necessidade. Os estudantes na plateia eram diversos, representando todas as classes sociais e origens étnicas da região.
Alguns eram bolsistas da Fundação Fênix, outros vinham de famílias abastadas, mas todos haviam aprendido os mesmos valores: respeito, empatia e a importância de usar seus talentos para ajudar outros. Meus queridos formandos, Beatriz começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Vocês estão se formando em um lugar que tem um significado muito especial para mim. Este auditório, esta escola, esta cidade, todos fazem parte da minha história. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos jovens e esperançosos na plateia. Há 12 anos, eu era uma estudante aqui. Era diferente da maioria de vocês. Era gordinha, pobre, tímida. E em uma noite que deveria ter sido especial, fui humilhada de uma forma que marcou minha vida para sempre. Alguns estudantes se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. A história de Beatriz havia se tornado conhecida, mas ouvi-la da própria fonte era diferente. Por muito tempo, carreguei essa humilhação como uma ferida aberta. Ela continuou. Usei-a como combustível para minha raiva, para minha determinação de provar que eu era melhor do que aqueles que me machucaram. Ela sorriu, mas desta vez foi um sorriso genuíno, caloroso. E funcionou. Eu me tornei rica, poderosa, capaz de destruir aqueles que me humilharam. E por um momento, isso me deu satisfação. Beatriz caminhou para mais perto da plateia, sua presença preenchendo o espaço. Mas vocês sabem o que eu descobri? A vingança é como um remédio amargo. Pode curar a dor temporariamente, mas deixa um gosto ruim na boca. O verdadeiro poder, a verdadeira vitória, não vem de destruir seus inimigos. Vem de construir algo tão grande, tão positivo, que eles se tornam irrelevantes. Ela gesticulou para o auditório ao seu redor. Esta escola, a Fundação Fênix, o Centro de Inovação, as centenas de empregos que criamos, as milhares de vidas que tocamos. Isso é minha verdadeira vingança. Não contra Ricardo e Vanessa, mas contra a mentalidade que permite que pessoas como eles existam. Um estudante na primeira fileira levantou a mão. Beatriz acenou para que ele falasse. Senhora Lima, ele disse, sua voz jovem mais séria. Como a senhora conseguiu perdoar? Como conseguiu transformar tanta dor em algo positivo? Beatriz considerou a pergunta por um longo momento. Eu não perdoei, ela disse finalmente, e um murmúrio percorreu a plateia. Pelo menos não da forma como as pessoas geralmente entendem o perdão. Eu não esqueci o que aconteceu e não fingi que não foi importante. Ela fez uma pausa. Mas eu escolhi não deixar que aquele momento definisse o resto da minha vida. Eu escolhi usar minha dor como uma ferramenta para construir algo melhor, não apenas para mim, mas para outros que passaram pelo que eu passei. Outro estudante levantou a mão. E se eles não tivessem sido criminosos? E se fossem apenas pessoas ruins, mas não ilegais? Beatriz sorriu. Então eles estariam livres hoje, provavelmente ainda sendo pessoas ruins. E eu ainda estaria aqui, falando com vocês, construindo um futuro melhor. Porque no final das contas, a justiça que mais importa não é a que acontece nos tribunais. É a que construímos todos os dias, escolhendo ser melhores do que aqueles que nos machucaram. Ela voltou para o centro do palco. Vocês vão sair desta escola e entrar em um mundo que nem sempre será gentil com vocês. Alguns de vocês enfrentarão preconceito, discriminação, humilhação. Outros terão privilégios que nem sempre mereceram. Sua voz ganhou intensidade. Mas todos vocês têm uma escolha. Vocês podem usar suas experiências, boas ou ruins, como desculpas para serem pessoas menores. Ou podem usá-las como combustível para serem extraordinários. Ela apontou para a plateia. Eu desafio cada um de vocês a escolher a grandeza. Não a grandeza que vem de destruir outros, mas a grandeza que vem de construir algo que nunca existiu antes. A grandeza que vem de usar seus talentos para tornar o mundo um pouco melhor do que era quando vocês chegaram.
O auditório explodiu em aplausos. Estudantes se levantaram, professores choraram, pais gritaram de orgulho. Beatriz permaneceu no palco, absorvendo o momento, lembrando-se da garota assustada que havia fugido daquele lugar 12 anos atrás. Quando os aplausos finalmente diminuíram, ela levantou a mão para silêncio uma última vez. E lembrem-se, ela disse, sua voz carregando todo o peso de sua jornada. Vocês não são definidos pelos piores momentos de suas vidas. Vocês são definidos pelo que fazem depois desses momentos. Ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o auditório. Agora vão lá e mostrem ao mundo do que vocês são capazes. Enquanto os formandos se levantavam e começavam a se abraçar e celebrar, Beatriz saiu discretamente do palco. Ela caminhou pelos corredores da escola renovada, passando por salas de aula modernas, laboratórios de última geração e uma biblioteca que era maior do que toda a escola havia sido quando ela estudava ali. Ela parou diante de uma placa na parede. Era uma foto da primeira turma de bolsistas da Fundação Fênix, 50 jovens, de origens humildes, que agora estavam estudando nas melhores universidades do país. Abaixo da foto, havia uma citação que ela havia escolhido pessoalmente. O sucesso não é medido pela altura que você alcança, mas pela profundidade do buraco de onde você saiu e quantas pessoas você ajudou a sair junto com você. Beatriz tocou a placa suavemente e sorriu. A garota gordinha que havia chorado naquele banheiro 12 anos atrás estava finalmente em paz. Não porque havia se vingado de seus inimigos, mas porque havia transformado sua dor em propósito. Ela saiu da escola e entrou em seu carro. Não um jato particular desta vez, mas um sedã híbrido discreto. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade que um dia a havia rejeitado, ela viu os sinais de mudança por toda parte. Novos negócios abertos por empreendedores apoiados pela Fênix Capital. Jovens estudando em cafés com bolsas de estudo da fundação. Famílias vivendo em casas construídas pelos projetos habitacionais que ela havia financiado. A vingança havia se transformado em legado. A dor havia se tornado propósito. E a garota que um dia foi chamada de baleia encalhada havia se tornado a força que elevou uma cidade inteira. Beatriz Lima dirigiu em direção ao pôr do sol, sabendo que sua verdadeira vitória não estava no que havia destruído, mas no que havia construído. E que a melhor vingança de todas era uma vida bem vivida, não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que vieram depois dela. E assim, Beatriz Lima provou que a verdadeira vitória não vem de destruir inimigos, mas de construir algo tão grandioso que eles se tornam irrelevantes. Sua história ecoa até hoje como um lembrete de que qualquer pessoa, não importa quão humilhada ou rejeitada, pode transformar sua dor em poder e seu sofrimento em sucesso. A gordinha que chorou no banheiro do colégio se tornou a mulher que transformou uma cidade inteira. E talvez, apenas talvez, sua história inspire outros a descobrirem que dentro de cada humilhação existe uma oportunidade de renascimento. Se esta história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias inspiradoras esperando por você. Ative o sininho para não perder nenhuma.